Fala, meus amados do YouTube, obrigado aí pela sua companhia, pela sua presença aí no nosso canal. Eu quero convidar você para dar uma paradinha aí por alguns minutos para assistir a mensagem que foi ministrada no culto em comemoração pelo 2º aniversário do Ministério PSM, o culto que foi realizado no dia 4 de junho, no templo da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Dá uma paradinha para assistir essa mensagem, 5 razões para você priorizar a palavra de Deus. Amém? Deus tem uma palavra para o teu coração. 5 razões para você priorizar a palavra. Amém? Porque esse é o principal objetivo, essa é a principal intenção do PSM, levar você a meditar na palavra, despertar em você o desejo, o gosto, o prazer de meditar na palavra. Amém, queridos? Dá um clique aí, por favor, Romir. Pedro diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. A primeira razão eu aprendo aqui, inclusive, os amados que estiveram presentes no ano passado, no culto do PSM de aniversário do primeiro ano, lembro que esse versículo aí eu usei, porque eu aprendo ali a primeira razão. Eu podia te trazer outras, mas eu separei 5 até por causa do nosso tempo. A primeira razão: a palavra de Deus, ela nos proporciona, lê aí, queridos, proporciona o quê? Crescimento. E eu gosto porque a Bíblia usa ali o exemplo, ela faz uma analogia, faz uma comparação com a criança. Você já viu uma criança pequena, quando ela está crescendo, como é que é? Ela está crescendo, ela nasce e ela não consegue sentar. Você tem que botar sentada com uma almofada e tal para escorar, para ela não cair. Daqui a pouquinho ela senta sozinha, sim ou não? Daqui a pouquinho ela não se conforma em ficar sentada, não se contenta só em ficar sentada. Ela quer fazer o quê? Se movimentar, sim ou não? Ela começa a fazer o quê? Engatinhar. Pelo menos as crianças normais é assim, né, galera? Engatinhar, sim ou não? Mas daqui a pouquinho ela não se contenta em ficar andando, né? Porque não nasceu para ficar andando com pés e mãos no chão. Ela quer fazer o quê? Levantar. Sim ou não? Tudo isso são fases do crescimento. Ela quer se levantar e já levanta e fica em pé, daqui a pouco cai de novo, não é assim? Aí alguém vai lá, dá a mãozinha, tá passando por isso agora, né, varão? Né? Dá a mãozinha, levanta, ela fica em pé um pouquinho e tal, daqui a pouco cai, mas daqui a pouquinho ela não se contenta mais em ficar de pé somente. Ela quer fazer o quê? Andar, quer dar os primeiros passos. Sim ou não, queridos? E aí começa a dar os primeiros passos, dá 1, 2 passos, cai, alguém vai lá e levanta, bota de pé, ela se firma, dá mais alguns passinhos e cai. Sim ou não? Daqui a pouquinho, queridos, não precisa mais ninguém ir lá levantar, porque ela já levanta sozinha. E aí começa a dar mais alguns passos, e o que acontece, queridos? O intervalo entre as quedas vai ficando cada vez o quê? Não é assim? Ela começa a andar cada vez distâncias maiores sem cair. Queridos, eu estou fazendo contigo o que a Bíblia está fazendo. Eu estou trazendo algo terreno, algo humano, para que você entenda as coisas espirituais, porque espiritualmente é a mesma coisa. Quando nós experimentamos o crescimento com Deus, é assim que acontece. Nós primeiro nos levantamos, quando entregamos a nossa vida para Jesus, e depois começamos a caminhar com determinada dificuldade. Caminhamos, paramos, daqui a pouquinho já, digamos assim, aumentam os espaços entre uma parada, uma queda e outra, não é assim? Daqui a pouquinho estamos caminhando com mais firmeza. Há pouco tempo atrás eu vi o Vitor, que é o meu filho que está ali, dando a mão para a priminha dele que é menor do que ele. Ou seja, aprendeu a andar um dia desse e já estava ajudando uma outra criança a andar. Sabe o que eu aprendo, queridos? Que na minha vida espiritual e na tua vida espiritual precisa ser assim. Você que antes caminhava com dificuldade, agora, depois de um tempo na caminhada com Jesus, precisa ter condições não só de caminhar, mas também de ajudar alguém a caminhar. Você pode dizer glória a Deus? Porque é assim que funciona. Mas lamentavelmente, pastor, isso não é com todo mundo. Sabe por que não é com todo mundo? Porque muitos não experimentam o crescimento. E por que não experimentam o crescimento, queridos? O que é que pode fazer com que uma criança não cresça? Falta de quê?
falta de alimento. Na minha vida e na tua vida espiritual é a mesma coisa. Crente que não se alimenta não cresce. É por isso que nós precisamos priorizar a palavra, porque é a palavra que vai nos produzir, nos proporcionar, trazer para mim e para você o crescimento. Quantos querem crescer na presença do Senhor? Amém? Você quer crescer na presença do Senhor? Levanta a sua mão, você que quer crescer na presença do Senhor. Quer crescer? Então precisa priorizar o quê? Precisa priorizar o quê? A palavra. Amém, queridos? Cris, dá mais um clique, Valmir, dá mais um clique aí, por favor. Segunda razão, primeiro você já aprendeu, a palavra me proporciona crescimento. Lucas, capítulo 5, versículo 5 diz assim: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, ou ordem, sobre a tua palavra lançarei as redes. Sabe o que eu aprendo? A palavra de Deus, ela me proporciona crescimento, e a palavra de Deus também me capacita a superar as frustrações da vida. Queridos, tem algo mais frustrante para um pescador do que o camarada sair, Carlão, para pescar e voltar com a rede vazia? Até porque o peixe que ele trazia, sem dúvida nenhuma, queridos, porque segundo os estudiosos, Pedro era digamos assim, né, ele formava com outros ali uma grande cooperativa de pesca, né? Então, sem dúvida nenhuma, aquele peixe, querido, era para abastecer a cooperativa, distribuir entre aqueles cooperados, levar para casa para alimentar a família. Então, ele dependia daquele peixe, sim ou não, igreja? E ele, de repente, volta para casa com a rede vazia. Isso traz ou não traz frustração para qualquer pessoa? Sim ou não? Sim. E deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Todos nós temos que estar preparados para lidar com esse negócio chamado frustração, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, nos frustramos em algum momento da nossa vida. Quando começamos novinho ainda, começamos a namorar, estamos adolescentes, jovens, começamos a nos interessar por aquela menininha ou por aquele menininho, e quando chega perto, recebe um não. Isso traz ou não traz frustração, queridos? Sim ou não, igreja? Sim. Quando você faz aquele concurso, você tem certeza que você se preparou, estudou, fez o seu melhor, e você faz aquele concurso certo que vai passar, e você não é aprovado, isso traz ou não traz frustração? Sim ou não, igreja? Sim. Então nós temos que estar preparados para lidar com isso aí. E a palavra de Deus, porque foi Pedro que falou: Senhor, eu não peguei nada a noite toda. Aí sabe o que eu aprendo, queridos? Que a palavra de Deus, porque quando nós nos frustramos, a tendência é desistir, né, Carlão? Ele podia virar e falar assim: mestre, olha só, quer saber? Pesquei a noite toda. E ele podia ainda dizer o seguinte: eu sou pescador profissional, eu sei onde estão os grandes cardumes, eu sei a hora, até mesmo com a posição da lua e tal. Ou seja, o pescador conhece tudo. Então, se ele não pegou nada, ele podia dizer assim: ô Jesus, o senhor entende muito desse negócio aí de pregar, de orar, mas de pescaria deixa comigo, que esse negócio aí eu mando. Não tem peixe hoje, não adianta voltar que não pegamos nada, e se voltar agora não vamos pegar mais nada. Ele podia falar isso, porque tinha até autoridade, conhecimento, sim ou não, para falar. Mas ele não fez isso. Ele voltou, porque a palavra de Deus, quando nós nos frustramos, a tendência é a gente desistir, a tendência é não querermos tentar de novo. Isso acontece muito na área sentimental, né? Alguém que se frustrou com um relacionamento passado, para voltar a se relacionar novamente, geralmente é complicado. Se frustrou, e para tentar de novo, fica trazendo sempre à memória aquela falha. Ah, eu pesquei ontem e não consegui nada, então hoje eu também não vou sair mais para pescar. Eu vou desistir da profissão. Queria deixa eu dizer uma coisa para você. Um dos segredos para você vencer a frustração, sabe qual é? Esquecer o dia que passou. Tem um camarada, um jogador de basquete, se eu não me engano o nome dele é Stephen Curry. Eu não sei se alguém aqui conhece. Ele é um cestinha da NBA, ele não é grande, ele é pequeno, ele tem até uma estatura baixa para o tamanho dos outros. Queridos, o camarada é mestre em arremessos de 3 pontos. O cara é fera. Quem acompanha um pouquinho só, olha que eu não acompanho nem muito, tá, queridos? Mas quem acompanha um pouquinho de basquete sabe de quem eu estou falando. E teve um determinado jogo, Carlão, que ele arremessou, presta atenção no que eu vou te falar agora. Ele fez 11 arremessos da linha de 3,
atrás da linha de 3 pontos. Presta atenção, ele fez 11 arremessos. Sabe quantas bolas ele acertou? Quem disse todas aí? Você, querida? Tenho que te decepcionar. Ele não acertou nenhuma. Ele errou todos os 11 arremessos que ele fez no jogo. Sabe o que aconteceu, Carlão? Depois teve um outro jogo. E ele estava lá de novo. E ele dessa vez arremessou 13 vezes atrás da linha de 3 pontos. Sabe quantas bolas ele acertou nesse jogo? Todas. Ainda vou dizer uma outra coisa para você. Nesse jogo ele bateu o recorde, que era de 12 arremessos de 3 pontos. Que eu não sei se era do Michael Jordan, agora eu não sei de quem era. E aí, queridos, é onde eu quero chegar com você, porque um repórter, depois do jogo, depois desse jogo que ele acertou os 3 arremessos, o repórter chamou ele e falou assim: Curry, vem cá, no outro jogo que teve você errou 11, e nesse agora você acertou 13. Deixa eu te fazer uma pergunta, quando você começou o jogo de hoje, não veio à tua mente o jogo passado? Sabe o que ele falou para o repórter? Não, porque o dia que passou ficou para trás. Eu pergunto para você, se aquele rapaz bota na cabeça o seguinte: cara, eu arremessei 11, eu sou jogador de basquete profissional, arremessei 11, não acertei nenhuma, quer saber de uma coisa? Vou parar com esse negócio de basquete, vou desistir, não vou tentar de novo. Querida, é isso que eu quero trazer para o teu coração nessa noite. Eu não sei como é que está o teu coração, o que você está passando, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus quer te dar vitória sobre as frustrações da vida. Não conseguiu ontem, tenta hoje. Se não conseguir hoje, tenta de novo amanhã. Amém, igreja? A palavra nos dá vitória sobre as frustrações, queridos. Valmir, por favor, mais um, meu amado, por causa do nosso horário. Enviou-lhes a sua palavra e os... fez o que, igreja? Lê para mim ali, porque você não cochilar. Enviou-lhes a sua e os livrou do que lhes era. Aleluia. A palavra de Deus nos proporciona crescimento. A palavra de Deus nos dá vitória sobre as frustrações da vida. A palavra de Deus, ela nos sara. Aleluia. Quantos já estão sãos aqui? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém está são? Não, eu tenho um camarada que eu sei que vai levantar a mão. Pastor Luiz Almeida, nem o senhor levantou a mão? Aleluia. Pastor Luiz Almeida falou que ele é doente, está precisando de um médico. Deixa eu te dar uma notícia que talvez não te agrade. Você também. Amados, todos nós estamos em tratamento. Fala assim: eu estou em tratamento. Aleluia. Qual é o segredo para ser sarado? Qual é o segredo para ser curado? Você já sabe o primeiro: priorizar a palavra. Show de bola, já começou bem. Agora deixa eu te dar algumas dicas para você ser sarado. O primeiro delas, reconhecer que você precisa de tratamento. Esse é o primeiro. É por isso que muitos usuários de crack não se submetem ao tratamento, porque muitos deles não têm nem a consciência de que precisam. Ou até tem a consciência, mas quer, como diz o ditado, né? Tapar o sol com a peneira. Primeiro passo para você ser curado: reconhecer que você precisa de tratamento. Segundo passo, pastor: iniciar o tratamento. Porque só reconhecer também não ajuda muito, né? Vou reconhecer, vou iniciar o tratamento. E o terceiro passo, pastor, é seguir as orientações do médico, do tratador. Aleluia. Os segredos para ser sarado, queridos. A palavra de Deus nos sara. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Nós estamos em tratamento, sim ou não? Agora, uma coisa me preocupa, é que a gente vê alguns camaradas. Chicão, você vai me entender o que eu estou falando. Alguns camaradas que estão em tratamento, pastor. Você quer ver como é que você vai entender? Você tem um determinado problema de saúde, ou alguém que você conhece.
ele vai começar um tratamento com um determinado médico. E aí você percebe que ao invés da pessoa melhorar, a pessoa está piorando. O que você acha? No mínimo tem alguma coisa errada. Você está conseguindo entender, queridos? E lamentavelmente no nosso meio, a gente tem visto gente assim. O camarada que está em tratamento, só que ao invés de melhorar, ele piora. Ao invés de progredir, ele regride. E aí vai de encontro ao que a palavra diz em Provérbios, que fala sobre santidade, mas também serve, porque eu vou te falar agora. A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Queridos, a Bíblia é sensacional. Esse mais e mais deixa bem claro que é uma crescente, é progressivo. Não é para piorar. Ainda vou dizer mais, também não é para continuar do mesmo jeito. É para cada dia melhorar um pouquinho. Porque nós estamos a cada dia sendo sarados. Amém, igreja? A palavra de Deus, ela nos sara. Valmir, por favor, penúltimo. Olha só o que disse Jesus. João 5,39. Examinai as, ou a palavra, se você preferir, tá? Porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Isso aí, queridos, quando você lê o contexto desse versículo aí, você vai ver que, na verdade, Jesus está falando isso aí de uma forma até exortativa, porque ele está falando para alguns judeus que foram até ele para interpelar ele, porque ele tinha curado um camarada que era paralítico, do tanque de Betesda. Então os judeus foram lá, mas como é que você faz isso? Por quê? Porque Jesus curou aquele homem num sábado. Então Jesus aproveitou que eles foram até ele, que Jesus já não gostava, né, de falar. Jesus aproveitou que eles foram até eles, Jesus desceu a lenha neles, e entre o que Jesus disse, entre as coisas que Jesus disse, uma delas foi essa aí. Como Jesus disse assim, vocês leem a Escritura, vocês dizem que elas testificam a meu respeito, ou seja, é como se fosse uma contradição, mas que também serve para mim e para você. E eu acho interessante, queridos, porque qual é o verbo que está ali no começo da expressão? Qual é o verbo? Lê para mim, igreja. Examinar. Quer ver? Eu vou te fazer uma outra pergunta que você é inteligente e você vai responder. Se você for num médico e o médico nem te examina, ele te dá o diagnóstico dele à distância, ele olha assim para você e fala: você está gripado, pelos olhos eu estou vendo, toma, passa uma vitamina C e manda você embora. Sejamos sinceros, você volta desse camarada? Primeira coisa que você vai falar: eu não volto mais lá no doutor fulano, ele nem me examinou. Queridos, para se examinar, tem que chegar perto. Ninguém faz exame à distância. Você já viu esses camaradas que trabalham esse pessoal da polícia, os peritos? Você já viu? Os caras examinando a cena do crime? Eles vão nos mínimos detalhes, né, cara? Pega a xícara assim do camarada, rapaz, pode ter uma digital aqui, aí passa um negócio de um spray, de um pozinho, vem com um pincelzinho. Ou seja, são detalhes. E ninguém pode examinar correndo. Para examinar, leva tempo. E é esse verbo que Jesus usa ali, que coisa maravilhosa, queridos. Ou seja, mostrando para mim e para você, não adianta examinar a palavra por desencargo de consciência, não adianta examinar a palavra rapidinho e passar os olhos. Tem que levar tempo, tem que gastar tempo, tem que usar um verbo que é muito usado pelos advogados, né? Se debruçar. Né, varão? Aleluia. Dá um clique aí, varão. A palavra confirma a respeito de quem? De Jesus. Sabe o que eu acho interessante? Eu sei que você também já viu alguns programas, né? O camarada vai e chama aquele pessoal do fã-clube de um determinado cantor, cantora, seja lá quem for. Aí pega um fã, aquele fã mesmo, começa a fazer pergunta a respeito do ídolo do camarada. Queridos, o fã sabe coisas, às vezes, da vida particular do camarada. Você já viu isso? Nunca viu? Você quer ver? Não precisa ir longe. Pega uma adolescentezinha dessa aí que é fã do Justin Bieber. Ela sabe detalhes do Justin. Tem uma que chama até de Justin na intimidade, né? Justin. Eu tenho uma colega, querido, só um parênteses que eu estou lembrando aqui agora. Ela queria cortar o cabelo da filha. Aí a filha falou assim para ela: mãe, não vou cortar mais meu cabelo, não vou deixar meu cabelo crescer. Aí a mãe perguntou assim: filha, você vai deixar o cabelo crescer porque você sempre gostou de cortar, não quer cortar mais? Não, mãe, é que o Justin não gosta. Aí a mãe: Justin? Pensou que era algum colega, né?
Não, queridos, é porque o Justin Bieber tinha dado uma entrevista dizendo que prefere as meninas de cabelo comprido. Eu não queria mais contar porque o Justin não gostava de meninas de cabelo curto. Queridos, o que eu estou querendo dizer para você? Que você pega uma fã dessa, ela sabe intimidades, ela sabe particularidades da vida do ídolo dela. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós que dizemos que Jesus é o nosso ídolo, sim ou não? Jesus é o nosso superstar, sim ou não? O que você sabe da vida dele? O que você sabe a respeito dele? Porque os ídolos, você procura nas revistas, nos programas de fofoca, né, querido? Eu não sei como é que tem alguém, me perdoe se alguém aqui vê, tá? Eu não sei como é que tem alguém que perde tempo assistindo esse lixo. Mas você quer saber da vida dos ídolos? Está lá na revista, nos programas de fofoca. E para saber da vida de Jesus, querido, eu vejo aonde? Eu procuro aonde, Carlão? Eu pesquiso aonde? No livro. Que livro, pastor? Vou comprar um livro. Tem uma vez a irmã que falou, pastor, preciso ler os apócrifos. Eu falei, minha irmã, tu leu a Bíblia? Depois tu lê os apócrifos. Lê primeiro a Bíblia, depois a gente conversa sobre os apócrifos, né? Quer saber da vida de Jesus? Procura onde? Qual é o livro? A Bíblia. João, né, Carlão? Ó, tá dando pãozinho aqui, o melzinho já, só. O camarada no meio dos amigos, né? Defende o time de futebol dele, nada contra, eu gosto de futebol também, não tem problema nenhum com isso. Apesar que tu pedir para eu escalar o time do Flamengo, eu vou ter dificuldade. Sou flamenguista, mas eu vou te falar um negócio. Não sei quem é zagueiro, quem é atacante, já foi tempo. Hoje em dia não tem nem mais tempo. Mas o camarada tá lá, ele escala o time todo, fala quem aqui, posição de qual característica do filho tal, não sei o que. Tu pega um crente aí, Carlão, fala para ele, dá o nome de 3 apóstolos, eu quero 3. 3 apóstolos, 3. O cara fala o nome dos 11 jogadores do time e dos reservas. Tu pede o nome de 3 apóstolos. Dá 3 só quero 3. Ele não sabe. Está dando para você entender, queridos? São as escrituras que falam, mas como é que eu vou saber a respeito de Jesus se eu não examino as escrituras? Pouco tempo atrás aconteceu aqui, um jovem, foi na casa dos jovens, já tem um tempinho isso, tá? O professor fez uma seguinte pergunta: quem foi o discípulo que batizou Jesus e em qual rio? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, eu vi crentes com algum tempo de estrada, Carlão, com dificuldade para responder. Na época, meu filho Daniel era novinho. Eu comentando isso em casa com a minha esposa, ele respondeu: pai, foi João Batista no Rio Jordão. Eu falei, rapaz, você está entendendo, igreja? Está dando para você compreender o que, é que eu estou querendo, o que, é que Deus está querendo nos ensinar nessa noite? Amém? Vamos continuar, tem o último ali para a gente encerrar por causa do nosso horário. Aleluia. Você pode ler para mim ali? Pode dar um clique aí, Valmir, por favor, meu amado. A palavra nos conduz a quê, igreja? Lê para mim. A palavra nos conduz a santificação. Vou dizer uma coisa para você, tem crente que nem sabe mais o que é isso. Porque é um assunto que não dá muito ibope, Carlão. Não enche igreja, varão. É um assunto que não atrai a atenção de muita gente. Sabe o que atrai a atenção de muita gente? Entre outros exemplos que eu podia te dar, vou te dar um. Vamos fazer uma campanha da prosperidade. Pastor, o que o senhor tem contra a prosperidade? Nada, a prosperidade também é de Deus, tá, igreja? Só para não sair ninguém daqui com dúvida. Ou o pessoal que me vê amanhã ou depois no YouTube falar que o pastor está pregando contra a prosperidade. Não tem discípulo de São Francisco aqui não, né? Não. Enfim. Nada contra a prosperidade, queridos, mas olha o que a Bíblia diz ali, olha. Santifica-os na verdade. Amados, esse assunto tem sido colocado de lado, até porque hoje em dia o grande tabu ou o grande tema é a chamada contextualização da igreja. Pastor, depois que inventaram esse negócio de não tem nada a ver, queridos, a igreja tem que se contextualizar. Eu até entendo. Amém, igreja? Eu não sou crente assim, não. Eu entendo. A minha mente, graças a Deus, Deus tem aberto mais a cada dia. Eu entendo que a igreja tem que se contextualizar sim. Ainda vou dizer mais para vocês. Se Jesus viesse hoje, meu amado, não tenha dúvida, Jesus ia ter o WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram. Ia dar trauma, porque, sem dúvida nenhuma, o acesso ia ser grande no YouTube dele.
ia ter muitos seguidores no canal. Um dia desse eu estava vendo um programa com meu filho, nem sei que programa era, um programa acho que é na Record. Um camarada que tem um canal de games, tal de... Dani deve saber o nome dele. Lembra o nome dele, filho? Qual é o nome dele? O cara que tinha o canal de games. Aquele do Mion, passando Mion. Que tem 10 milhões de seguidores. Como é que é? Authentic Games. Esse é o nome que ele usa. Túlio, acho que é Túlio. Marcos Túlio. O cara tem 10 milhões de seguidores, queridos, na rede. Só vive disso. A casinha do menino é um espetáculo. Você imagina Jesus hoje. Então a igreja tem que se contextualizar? Tem sim, queridos. Estou dizendo para você que a gente tem que voltar. Mas não podemos esquecer desse negócio ali, ó. Santificação, porque lá em Levítico está escrito várias vezes: sede santo, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Pastor, o que é ser santo? Posso traduzir para você? Se parecer a cada dia mais com quem, igreja? Com quem? Com Jesus. Amém ou não amém, queridos? É isso que eu aprendo nessa noite com a palavra. A palavra de Deus, ela nos traz crescimento. A palavra de Deus, ela nos dá vitória sobre as frustrações da vida. A palavra de Deus, ela nos sara. A palavra de Deus nos ensina a respeito de Jesus. A palavra de Deus nos conduz à santificação. Você quer experimentar essas coisas? Que eles não têm outra forma. É só através da palavra. Fique em pé comigo na presença do Senhor, querido, que eu quero orar pela tua vida. Agora deixa eu te fazer um desafio. É desafio mesmo. Só para quem quer. Porque Salmo, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem ou o varão, né? Que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o verso 2 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer. Eu queria que você agora, onde você está, que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, todos nós. Não se importa com quem está do lado, não. Enquanto eles cantam, você que gostaria, você que entende que você não tem tido mais prazer na leitura da palavra, você que não tem mais priorizado a palavra, você que gostaria de, a partir de hoje, separar um tempo na sua vida, na sua agenda, para a palavra. Eu queria orar por você. Porque tudo que a gente falou aqui, queridos, sem a palavra, você não se alimenta. E você lembra que a gente leu ali o versículo, Salmo, não lembro nem qual foi, que ele diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e lhes curou do que lhes era mortal. 7:20. Obrigado, minha querida. Lhes curou e os livrou do que lhes era mortal. Você não quer morrer espiritualmente? Então precisa se alimentar. Porque quem não se alimenta vai enfraquecendo, 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 até que morre. Mas eu não vim profetizar morte hoje. Eu vim trazer palavras de vida para você nessa noite. Você que quer priorizar, você que quer, Senhor, renove em mim esse prazer. Quando foi a última vez que você, lendo a Bíblia, as tuas lágrimas molharam as páginas da Bíblia? Quando foi? Quando foi a última vez que você, lendo um versículo, ele saltou da Bíblia e entrou no teu coração de tal maneira que você ficou uma semana com aquele versículo no teu coração? Quando foi? Precisamos voltar, queridos.
Nas nossas vidas nós não estamos dando tempo para a palavra. Nas nossas igrejas nós não estamos tendo tempo para a palavra. Precisamos voltar. Você que quer voltar, você que quer priorizar a palavra na tua vida. Pastor, quanto tempo? Eu não sei, é você com Deus. É você com Deus. Tira 5 minutos, daqui a pouco você vai começar a querer tirar 10, daqui a pouco 15, meia hora. Eu começo a preparar essa meditação que eu trago para os irmãos todo dia. Queridos, Deus sabe que é verdade. Às vezes eu estou meditando num negócio, quando eu olho, queridos, já passou 1 hora. Eu nem percebi. E os irmãos podem ter certeza, queridos. Obrigado, Pedrinho. Obrigado, filho. Os irmãos podem ter certeza que eu tenho sido o mais abençoado com essas meditações. Você quer se fortalecer nessa noite? Às vezes a gente ora, Senhor, renova as minhas forças. É como se a gente estivesse falando assim, Senhor, eu estou fraquinho, Senhor, com tanta fome, diante de uma mesa, queridos, repleta de um banquete. É isso que Deus está fazendo aqui na tua vida nessa noite, colocando um banquete para você se alimentar, para você se fartar, para você sair pesado. Sabe quando a gente come que fica de barriga cheia? É assim que Deus quer que você saia daqui nessa noite, cheio, bem alimentado pela palavra. Você quer isso para a tua vida? Vem aqui na frente quando o louvor está cantando, que eu quero orar para você. Amém? Gabriel, por favor. Certeza absoluta, Deus falou ao seu coração através dessa palavra. E não esqueça de compartilhar o PSM e também de curtir e acompanhar o PSM aí nas redes sociais, através do WhatsApp, do Facebook, do YouTube e também do Instagram. Amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.